Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez com essa live e eu quero louvar a Deus pela vida dos amados irmãos que tem sempre nos acompanhado. Que Deus continue ajudando, que Deus continue abençoando, que as bênçãos de Deus permaneçam pairada na vida de cada um dos nossos irmãos. Nesta manhã de sexta-feira, eu quero compartilhar com os irmãos alguns versículos da palavra de Deus. E eu, se possível, você tiver a oportunidade de abrir a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. E leiamos a partir do versículo de número 1. Nós temos aqui uma admoestação ou uma exortação do apóstolo Paulo aos irmãos, em que ele direciona esta carta, não é? A carta de Paulo aos Efésios, sabemos, em que também passou por algumas comunidades, certo? Uma carta muito rica, certo? Onde nós podemos observar que o apóstolo Paulo, ele fala sobre a igreja do Senhor Jesus, um projeto de Deus antes da fundação do mundo. Isso você vai ver nos primeiros capítulos, mostrando como Deus ele trabalhou, certo, para que a igreja, certo, que é um povo que saiu, né, do mundo e abraçou a Cristo, o evangelho, certo? E Paulo ele fala sobre essas bênçãos, né? Bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala sobre esse organismo que foi montado, certo, com materiais imprestáveis. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nenhum de nós somos merecedores. O pregador Jonatas Eduardo, em seu livro Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, ele diz que o homem não merece nada mais do que nada menos a não ser o inferno. Lembrando que no livro do Gênesis nos mostra que o homem ele é um réu confesso, certo? Então, o homem culpado, mas Deus usou de misericórdia, restaurou, certo? Justificou, né? Redimiu, resgatou o homem, e nós podemos bater no peito e falarmos que somos filhos de Deus. Observamos que na vida cristã, certo? E no nosso cotidiano, sabemos que surgem muitas novidades, não é? E nós podemos perceber que a lei adâmica, ela não foi extraída de nós, não é? Isso nós só iremos receber o corpo glorificado quando nós formos exatamente, quando houver exatamente essa transformação e alcançarmos o corpo incorruptível, como nos mostra a palavra de Deus. Mas temos aqui algumas demonstrações do apóstolo Paulo no capítulo 6 e o versículo 1 por diante. O apóstolo Paulo, ele trabalha exatamente o nosso dia, para nós vivermos em paz, para nós sermos bem-sucedidos, para que as bênçãos de Deus permaneçam sobre a nossa vida. E quando falamos de bênção de Deus, não falamos somente na área financeira, né? Mas nós falamos e nós mostramos que é um conjunto, né? Vida espiritual, vida financeira, vida social, familiar, vida emocional. Então nós podemos observar em que as bênçãos de Deus, elas são completas, e começa com a nossa vida espiritual, porque o nosso espírito anseia por Deus. Veja o que é que Paulo ele diz aqui no capítulo 6 e versículo de número 1. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Primeira demonstração. Agora vamos lá para o versículo 4. Vós, pai, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina
e admoestação do Senhor. Segunda recomendação. Terceira recomendação, versículo 5. Vós, servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Observamos, amados, o apóstolo Paulo, ele trata aqui de uma situação em que estava acontecendo no meio dos irmãos, certo? Essa falta de temor, essa falta de respeito, essa falta de consideração. Observamos em que o apóstolo Paulo, ele trata isso aí para que a igreja, ela tivesse saúde, para que os irmãos vivessem em harmonia e também para que os irmãos tivessem paz. Escuta só. Primeiro ele fala de uma promessa, de um mandamento que tem uma promessa. Ele fala, ele direciona a sua palavra aos filhos. Vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Nós vivemos um período, certo momento, onde a tecnologia ela tem avançado, tem crescido, onde nós vimos muitas descobertas, certo? E o homem cada vez mais, ele crescendo, descobrindo coisas novas, usando, certo, o que de algo tão excelente que Deus deu ao homem, que foi o pensar, certo? Observamos que com esse crescimento, nós observamos em que tem aumentado também a desobediência, a rebeldia, a falta de amor, a falta de consideração, a falta de respeito. Então, observamos em que Paulo ele trata essas situações para que os irmãos vivessem bem. Ele fala desse primeiro mandamento para que os filhos pudessem honrar os pais, respeitá-lo, obedecê-lo. Para quê? Para que, certo, os seus dias sejam prolongados. Você vai ver que a palavra de Deus nos diz: honra teu pai e tua mãe, porque isto é justo, certo? É um mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Observamos, meus amados e queridos irmãos, que nós estamos vivendo uma situação muito constrangedora, aonde a natureza ela nos diz que os pais, ou mesmo os filhos, eles sepultam os seus pais, certo? Isso é a lei da natureza. Mas o que nós estamos vendo é isso sendo invertido, os pais sepultando os seus filhos. E de uma forma trágica, assassinato. Observamos em que os filhos envolvidos em situações em que deixam os pais constrangidos, muitas vezes aquilo que o pai não ensinou. Eu digo muitas vezes porque tem pais que não têm responsabilidade com a sua família. Então, observamos que Paulo, ele nos mostra em que os filhos levam os filhos a obedecer os seus pais. Aí ele diz assim: no Senhor. Por que no Senhor? Porque o Senhor vê tudo. Porque nós observamos que Deus ele deu autoridade. E aí quando fala no Senhor, você pode observar um leque aberto para que nós possamos enriquecer essa visão. Então o primeiro mandamento que Paulo ele fala é exatamente os filhos honrarem os seus pais.
obedecerem os seus pais. E ele diz: se você fizer isso, os seus dias são acrescentados. Eu tenho ido para casa de famílias, e aonde nós podemos observar em que os filhos não respeitam os seus pais. Eu me lembro de uma situação que um pai de família, ele errou, e eu fui lá porque a família estava de perna para o ar, estava lá um destroço total. E quando eu cheguei lá, eu entrei, chegou o pastor Abimael, eu entrei e ali eu preparo logo aquele lanche, né? O pastor chegou e eu conversando com o irmão, ele falou aonde tinha errado, tudinho, eu chamei a família estava toda perto, certo? Falei com a esposa disse: não, pastor, eu perdoo meu marido, certo? Não é motivo para nós nos divorciarmos ou nos afastarmos. E quando ela disse isso, eu chamei os filhos e mandei os filhos respeitar o seu pai, certo? Porque o problema era entre marido e esposa, e os filhos geralmente ficam ao lado da mãe, certo? Estava revoltado. Então eu mandei eles respeitarem, disse o que a Bíblia Sagrada nos ensina para nós ensinarmos, que os filhos devem honrar, respeitar os seus pais. E os filhos ali acataram a palavra, porque a palavra é do Senhor, certo? Se retiraram e eu pude tratar, certo, do assunto. O que nos chama a atenção, meus amados e queridos irmãos, é exatamente a situação em que nós vivemos hoje com os filhos. Filhos desobedecendo, filhos em total rebeldia. E ao mesmo tempo eu posso observar em muitos lares, muitas famílias estão sem liderança, certo? Os pais não põem regras, certo? Dentro do convívio, certo? Não levam os filhos a lhe respeitarem. É a segunda recomendação, quando Paulo diz: vós pais, não provoquei a ira aos vossos filhos. E nós podemos observar, meus amados irmãos, que por falta desta consciência, por falta do conhecimento desta palavra, é que muitos pais têm perdido a direção, a liderança no seio da sua família. Precisamos ter cuidado, porque a Bíblia Sagrada nos diz que nós somos sacerdotes do nosso lar. Precisamos ter cuidado, porque a Bíblia Sagrada nos diz que Deus nos deu uma autoridade na família, e nós temos de usar. Eu não falo do autoritarismo, não, senhor, mas eu falo da verdadeira autoridade, certo? Para que a família ela possa tomar o norte, para que a família ela possa tomar uma direção, para que a família ela possa andar bem. Então Deus, ele é Deus de ordem, amados. Os filhos honrem seus pais, obedeçam aos seus pais, e vocês fazendo isso, vocês terão dias acrescentados. Preste atenção, bons filhos, observamos que são bons maridos. Bons filhos, observamos que são pessoas, bons cidadãos. Bom filho, nós podemos observar que é um bom esposo, um bom patrão, um bom servo. Por quê? Porque a base está na família. Então nós, como pai, certo? Nós, como chefe do lar, nós, tendo esta autoridade que Deus nos deu, precisamos conduzir bem a nossa família. Para quê? Para que não venhamos a perdê-la. Perder para o mundo, perder para as drogas, perder exatamente para tantas coisas, para o crime. Precisamos ter cuidado disso, amados. Tem muita gente que diz: não, isso aí é culpa do Estado. Não. Quem tem de educar o seu filho é você, não é o Estado. Quem tem de conduzir o seu filho é você e não o Estado. Então precisamos educar para que primeiro ele possa nos, certo, dentro dessa sociedade corrompida. Levante a ira aos vossos filhos. Tem pais que provocam os seus filhos.
tem pais em que irrita os seus filhos. Então, observamos que o filho, ele faz o seu papel, mas o pai, ele não fica aquém. Paulo, ele trata sobre toda essa situação. Veja o que é que Paulo diz mais. E os servos, obedeça aos seus senhores, ou ao seu senhor. Obedeça a ele. Porque, segundo a carne, com temor, e diz mais, e com tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Observamos, meus amados e queridos irmãos, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre o servo, quando o apóstolo Paulo fala sobre aquele que serve, ele diz, olha, vós servos, e o servo aqui que ele fala é um escravo de verdade, certo? Vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Obedecer. Sabemos, amados, que isso aí é a base para que sejamos prósperos, para que adquiriremos confiança, para que possamos adquirir exatamente esta confiança, precisamos obedecer. Vós, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne. Aí ele diz mais, com temor e tremor, respeitando, considerando. Versículo 6 ele diz, não servindo somente de vista. Tem gente que de vista, ele pinta o maracatu, certo? Ele faz o arco-íris na vista, mas por trás ele é um traidor. Por trás ele é infiel. Por trás ele não cumpre com o seu horário. Por trás, mesmo estando no trabalho de serviço, ele rouba o seu patrão, rouba o seu servo. Então a Bíblia Sagrada nos diz, os servos sirvam ao seu Senhor, obedeça ao seu Senhor com temor e tremor. Por que com temor e tremor? Respeitando e sabendo, se errar, você vai ser punido. Observamos sempre, os empresários, eles nos chamam e diz, pastor Mael, passe lá na minha empresa para dar uma palavra para os funcionários. E a palavra que eu tenho usado é a seguinte expressão, é o Salmo 128, falando sobre a família, certo? Porque eu entendo que ali está uma família, e é dali que você leva o seu sustento. Se a firma, ela não vai bem, observamos que você também é penalizado. Então, cuidando com temor e tremor. Temor respeitando e tremor para não ser punido. Observamos que ele diz mais, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Observamos, amado, que o apóstolo Paulo ele diz, Deus está vendo tudo. O Senhor está vendo tudo. E eu estou servindo ao meu Senhor aqui na terra, como se fosse ao meu Senhor celestial. Cumprindo as minhas tarefas, fazendo o que me cabe. Para quê? Para que, aleluia, o Senhor venha me abençoar, para que eu tenha paz, para que eu seja próspero na terra dos viventes. E ele conclui essa admoestação quando ele diz, e vós, senhores, fazer o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoa. Observamos em que Paulo, ele traz aqui 4 admoestações, certo? Nos versículos anteriores, ele fala do papel da mulher, mas eu falei sobre essas 4 admoestações. Filho, obedecer o pai, se não tem consequências drásticas. O pai, não levantar a ira dos vossos filhos, porque se não tem consequências drásticas. O servo, obedecer ao seu senhor, porque se não tem consequências drásticas. E o Senhor, respeitar e honrar o vosso servo, porque se não tem consequências drásticas. Então observamos essa admoestação, e a balança do Senhor é fiel, sabendo que o Senhor está vendo tudo, sabendo que o Senhor, ele reina sobre nós.
Que Deus continue nos ajudando, que Deus continue nos abençoando e que possamos guardar a palavra de Deus em nosso coração. Que possamos viver, aleluia, essa maravilhosa palavra. Ser cristão não é somente crer em Cristo, mas ser cristão é praticar o que Cristo praticou, as ordenanças divinas. Ser cristão não é somente crer em Cristo, mas ser cristão é viver com Cristo. Que Deus continue te ajudando, que Deus continue te abençoando, que as mãos de Deus permaneçam sobre a tua vida e que neste final de semana você possa nessas admoestações, para que as bênçãos de Deus continuem pairadas sobre a tua vida, para que, aleluia, continue sendo próspero aonde você colocar a planta do seu pé. Deus não tem compromisso com quem desobedece a sua palavra. Deus não tem compromisso com pessoas em que desobedece os seus mandamentos, mas todo aquele que obedece, e falo isso não colocando temor nos irmãos, não falo isso não colocando medo nos irmãos, não, Senhor, porque o evangelho não é isso. O evangelho, aleluia, do Senhor Jesus Cristo, ele nos liberta e nos conduz a vivermos uma vida íntegra na presença do Senhor Jesus. Que Deus continue nos ajudando, que Deus continue nos abençoando, continue orando por mim, e eu vou nesse momento fazer uma oração especial para cada um de vós. Soberano Deus, amantíssimo Pai, eu te louvo e te exalto, Senhor, por essa riquíssima oportunidade. Te apresento cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos, cada um, ó Deus, que ouviu essas palavras nesta manhã, ou mesmo no decorrer do dia, tarde, noite, vai ficar aqui gravada, Senhor. Que essa palavra possa edificar vidas e que a tua igreja permaneça, Deus, em crescimento. Continua, Deus, falando aos corações e que os homens reconheçam o teu senhorio. Amantíssimo Deus, soberano Pai, continua abençoando a minha família, continua abençoando a família de cada um dos teus filhos, a tua igreja do modo geral, a liderança da tua igreja, seja ela do nosso ministério ou de outro ministério ou de outras convenções. Eu peço a tua bênção especial, ó Deus, sobre cada um dos teus filhos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Tenha uma excelente sexta-feira e que as bênçãos de Deus continuem paradas sobre a sua vida. Domingo pela manhã estaremos aqui na Escola Bíblica Dominical e à noite estaremos também aqui no culto da família, será o culto dos jovens, e eu creio que Deus, ele vai falar fortemente ao teu coração. Vem para cá, Rua da Soledade, número 316, bem aqui no centro de Goiânia, próximo à quadra municipal, ou mesmo em um dos nossos templos, igreja